eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, todos estão debaixo do pecado. Resultado, está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Todos os seres humanos são criminosos. Criminosos. Na lei do homem, nós sabemos que a lei está aí, as autoridades estão para punir os criminosos. Na lei que foi estabelecida através do homem, graças a Deus, por isso que o mal não toma conta de tudo. É a autoridade de Deus, mas não é a autoridade absoluta de Deus, foi enviada do céu. A autoridade absoluta veio enviada do céu. A autoridade humana, Deus mandou nós respeitarmos ela, que através dela há uma proteção. A coisa não fica pior. Mas a autoridade de Deus é a salvação da humanidade. Amém? Nós sabemos que a autoridade, essas leis que vêm para nossas vidas, não conseguem nos dar a paz que só vindo de cima. Amém? Então, para a salvação, para o homem ter a vida eterna, nada dessa terra resolve, amém? Não resolve. Então, todos os seres humanos de antes estão condenados diante de Deus. Estão condenados. Então, diante de Deus, são criminosos. Os criminosos não são os que estão armados fazendo um montão de besteira. Não é. O dom da vida foi dado por Deus. Nós não nos criamos nós mesmos. Foi dada por Deus, pela graça. Ele resolveu nos criar. Resolveu ter comunhão conosco. Por conta própria. Não foi ninguém. Nós não temos vida em si mesmo. Nós não nos criamos. Deus nos criou, nos colocou aqui na terra. Então, todo homem, para que toda boca esteja calada e todos sejam condenáveis diante do Senhor. Porque pela lei da consciência, a lei de Moisés e a lei da consciência, nós percebemos que todos estão debaixo do pecado. Sob o pecado escravizando todos os seres humanos. Todos são criminosos. Viver para si, para Deus é um crime.
Porque o mandamento de Deus para agradar a Deus é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Ninguém vive isso. Vive de forma egoísta. Não é um amor altruísta, é egoísta. Então ali está um criminoso diante de Deus. Todas as drogas que esse mundo oferece e o homem ingere, todas, não foi ele que deu vida a ele mesmo. Então ele está estraçalhando com algo que ele recebeu, uma dádiva de Deus. Ele é um criminoso. Ele tem que ir para o inferno. O homem egoísta, a Bíblia diz que vai para o inferno. O homem que fala enganosamente vai para o inferno. Então o criminoso tira a vida, o criminoso assalta, faz isso tudo, sim. Mas o criminoso não é, o que dizem para nós? Que o criminoso é por causa do local em que ele vive, na favela, na comunidade. Mas nós vemos aí que tem outros criminosos que nunca colocou o pé na favela, na comunidade. O criminoso está lá, que um aqui não consegue viver com 2 mil. Aí inventa outros meios para conseguir mais, criminoso. O outro ganha 20 mil, mas para ele essa lei de viver de 20 mil também não serve. Ele quer 1 milhão, é um criminoso, a mente criminosa. É um criminoso. Por isso que todos estão sob o pecado, porque vive para si, os outros problema. E o principal nem está aí para Deus, que deu a vida. Amém? Então, aqui, quem não se converte é um criminoso diante do Senhor. Isso é a justiça que está aqui, que tem o pecado ainda reinando. Mas a Bíblia diz que, mas agora, se manifestou a justiça de Deus. Mas agora se manifestou, não tinha, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, amém? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, qualquer um, o que está desempregado, passando fome nesse exato momento, e o juiz, que está lá num palácio maravilhoso, numa casa boa, para ele essa justiça aqui, ó, é para ele, é para os que pensam que não precisam, a Bíblia diz que é para todos, amém, irmão? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da vida de Deus, da comunhão com Deus, amém? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual, pela redenção que há em Cristo Jesus, redenção, absolvição, que há em quem? Em Cristo Jesus, amém? O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, para que isso? Para demonstrar a sua justiça, que ele não age de forma ilegal, amém? A sua justiça pela remissão, pelo perdão dos pecados, antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, amém, irmão? Então agora, é revelado quem eu sou, é revelado na Bíblia quem me criou, é revelado na Bíblia como eu agia,
pessoa de áspide, tem debaixo da língua veneno de cobra. Falam enganosamente, não falam a verdade, falam com segundas intenções, só para proveito próprio. Esse é o ser humano, amém? Não há temor de Deus diante dos seus olhos, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram, vivem por conta própria. É isso que diz a Bíblia. Para quê? A lei da consciência vira e mexe condenando, e a lei foi ministrada lá, não para salvar do pecado, mas só reconhecer que é pecador e precisa de alguém. E precisa de alguém, amém, irmão? Não tinha outro meio para salvar a humanidade. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado mediante a fé. Que fé é essa? Mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém tinha fé nessa terra. Ninguém tinha fé nessa terra. E ninguém sem Cristo tem a fé salvadora. É pela fé no Senhor Jesus que só vem através da pregação da palavra. Não tinha esse evangelho, ninguém. Quando chega Jesus, o evangelho chegou. E agora sou salvo pela fé, a justiça de Deus foi apresentada. Quando eu creio na justiça de Deus. Quando eu creio no evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E com isso eu vou vendo e sei, tenho certeza, se eu sou salvo ou não. Existem várias fés aí espalhadas aí, mas a fé salvadora é a que está totalmente depositada no Senhor Jesus. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus. Em Jesus. Por quê? Pelo que Ele fez. Ele se deu a si mesmo. Ele foi a oferta. Ele se fez pecado por nós. O pecado tinha que ser castigado. Ele não era o pecador. Ele foi a oferta. Ele foi o pecado. Foi castigado nele. Deus prova o seu amor para conosco. O Espírito Santo, quando está em nós, é como Paulo, ele me amou. Não é de conhecimento, irmão. Não é nada só aqui. Não é. Ele me amou, mas eu sei o que custou, eu sei o que Ele fez, não é só conhecimento intelectual. Deus ama a verdade no homem interior, no íntimo, porque a minha atitude agora vai revelar como eu recebi esse conhecimento. Não tinha fé. Gera fé. A fé em Cristo não é uma fé que traz orgulho, que trouxe um conhecimento, ela é transformadora. A fé que é gerada pela palavra não me mantém só com aquele conhecimento, falando do conhecimento que entrou aqui, agora eu sei, eu conheço a história. Não, ela é transformadora. E Judas diz que ele diz que estava escrevendo, ia escrever sobre a salvação comum, mas disse que foi invadido pelo Espírito Santo e falou: eu tenho que falar algo tremendo que está para acontecer. Eu fui movido pelo Espírito para falar que nos últimos dias introduzirão homens perversos no meio de vós. Olha, batalha pela fé que foi dada aos santos. E em Judas 20 vai falar a fé santíssima. Eu sou salvo pela fé santíssima que entra em mim. Ela é santíssima. Amém? Ela é justificadora. Inimigos. Mas quando ela entra, sou justificado mediante a fé. O que significa isso?
antes inimigo, corrupto, criminoso, agora aprovado pelos méritos de Cristo, pelo sangue derramado na cruz, eu sou aprovado pelos méritos de Cristo, pela fé nele, de entrar na presença do Senhor. Temos acesso pela fé agora a esta graça, antes impossível, não tinha como. Eu tenho dentro do meu homem interior, e todos têm que ter, da necessidade daquela morte, da necessidade daquele sangue derramado, da necessidade dele ter descido, porque eu olho, ninguém poderia me salvar. Aí ele veio te salvar e me salvar, salvar a igreja, salvar todo mundo. Era necessário acontecer isso, senão todo mundo ia morrer separado de Deus. Foi preciso, aí tu sente na tua alma da necessidade, quando é revelado, desse Salvador maravilhoso. Isso, a verdade, foi no íntimo, entrou lá dentro, sou justificado mediante a fé nele, porque eu reconheci a necessidade daquela obra. Eu tenho certeza que era preciso mesmo Deus intervir daquela maneira na história, porque era só sofrimento. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Espírito, Ele deu a fé, mas a fé que foi dada, é um dom, foi dada, ninguém tinha, através da pregação da palavra, amém, irmão? Então, o derramamento do sangue precisava, ele foi a oferta, para nos perdoar, sendo pois justificado, antes de inimigos. Aí no mundo que nós vivemos, tem o julgamento, e é provado, quando alguém é absolvido, é provado por testemunhas, o juiz bate o martelo, absolve por não ter prova contra aquela pessoa, as provas que trouxeram não serviu, então aquela pessoa é absolvida, amém? Ou então, quando cumpre a pena, sai da prisão. Foi totalmente oposto. Todo mundo condenado. Ele morreu em nosso lugar para, pela fé nele, nós sermos absolvidos. É totalmente diferente. Ele morreu, o pagamento, a oferta, foi ele. Para nós, pela fé nele, sermos absolvidos. Os méritos de Cristo. A obra dele na cruz do Calvário, o mérito é dele, isso é graça. Não que nós sejamos justos, não foi nada por causa da nossa obra. Ele decidiu fazer por amor de nós. Decidiu. E eu entendo perfeitamente quem eu era e como eu precisava daquilo. Porque senão ninguém teria uma paz que ele trouxe. Ninguém teria uma salvação dessa eterna. Ninguém ia escapar da ira vindoura. Amém? Então é essa fé que é gerada aqui, que me torna justo, pela fé em Jesus, pelos méritos dele, pela autoridade que é no nome dele, por toda a obra dele, eu me torno justo diante de Deus. Não há um justo nenhum sequer, nenhum, mas Jesus, pela fé na obra dele, o que ele fez por mim, eu me torno justo diante de Deus. Jesus me tornou justo diante de Deus. A justiça, eu também posso da justiça de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus, amém, irmão? Sendo, pois, justificado mediante a fé, que não é nossa, não tem nada da gente, foi operada pela palavra, paz com Deus. E agora, depois que eu tomo posse dessa fé, tenho que batalhar por ela, porque agora eu me torno justo, mas tenho que viver a justificação. A fé me mantém na justificação, é a fé que me mantém na justificação, porque a fé nunca se separou e nunca vai se separar da obediência. Quem tomou posse dessa fé, pelos méritos de Cristo,
junto com essa fé, que é operada pelo amor, vem a obediência. Não tem ninguém no mundo, e não teve, que não foi gerado por Deus essa fé santíssima dentro dele, que não obedeceu. Todos que tomaram posse dessa fé salvadora, a obediência foi a prova que estava na fé. Vivendo a justificação, vivendo como justo. Filhinhos, não vos enganeis, quem pratica a justiça é justo como ele é. Por quê? Porque a fé que foi operada neles, pela morte dele, mantém eles na obediência. E com isso eu sei se eu sou salvo ou não. A fé me leva a obedecer, porque eu passei a amar. O amor de Cristo nos constrange. Só com a fé que constrange. Julgando nós assim, só com a fé que julga assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem agora da carne, não vivem mais para si. Só não dá para viver mais para si, quando essa fé salvadora entrou. Mas vive para aquele que salvou eles. A Bíblia, tu pega os versículos e forma o corpo de Cristo. Perfeito. Amém? Amém ou não amém? Então, eu quero saber e preciso se eu sou salvo, preciso saber se eu sou salvo, para andar na obediência, para saber se eu fui justificado, se foi essa fé salvadora que entrou dentro de mim. Eu tenho que ter certeza, não tem brecha para a gente se esquivar, ela nos mantém no padrão, ela que dirige nossa vida, a fé santíssima. E tu batalha, tu não quer que ela saia de você. Tudo que trabalha para tirar ela de você, tu está atento. Não pode mexer na minha fé em Cristo Jesus, que é Ele que me salvou. Tu anda, apartai-vos da aparência do mal. Quem está com a fé salvadora, escuta essa palavra, se torna mais sábio, fica mais atento. Não ignora essa palavra. Ele quer conhecer mais, ele quer saber mais, para se desviar do mal que pode abalar essa fé. E com isso eu sei se eu fui justificado, se é a fé salvadora, se eu fui perdoado mesmo, se eu tenho paz com Deus, se eu estou na presença de Jesus, se o Espírito Santo está em mim, eu passo a saber de tudo, quando a verdade é revelada. Mas a mentira, nenhuma mentira vem da verdade. Então isso tudo me mantém com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Viu quem é o autor dessa fé? Jesus. Foi gerada por quê? Porque eu tomei posse de tudo da cruz. A morte dele e a ressurreição, eu tomei posse de tudo. Obrigado, meu Senhor. Porque ele é o autor e o consumador. Quem começa, termina. Quem começa, mantém. Não se desvia, não fica brincando com a fé. A fé, ela é viva, é uma esperança viva. Ela restaura, vivifica, mantém vivo. E com isso eu sei se eu sou salvo ou não. Todos estão condenados, separados da vida de Deus. A fé em Jesus Cristo muda isso tudo. Sendo inimigos, passa a ser filho, cheio da glória dele. Amém, irmão? Dá uma olhada na fé bíblica e dá uma olhada na fé que muitos estão vivendo. Dá uma olhada na fé bíblica e dá uma olhada na fé que se estão pregando. A fé, ela é santíssima. E qual é a implicação disso? Ela me leva a obedecer. Por quê? Porque eu passo a amar quem morreu por mim. E só quero a palavra dele. E isso prova que eu tomei posse da justificação que ele me deu.
E eu sei se eu sou justificado ou não, perdoado, que agora eu estou aprovado para entrar no Santo dos Santos. Amém, irmão? Só com essa fé temos entrada a esta graça pela fé salvadora que é gerada pela palavra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Obediência da fé. A fé salvadora leva todos a amar a Deus, a amar a Jesus, a amar a justificação, a amar a presença do Espírito Santo, a amar a vida eterna. Consequentemente, a fé te leva a obedecer a tudo que Ele fala. Não questionar. Prestou atenção, a fé, ela não entra para criar contendas, ela não entra para criar divisões, ela não entra para nada disso, para brigas, questionar, discutir. Não, a fé entra para mim obedecer. Isso é, quem faz isso? A Santíssima Fé, que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, acredite, são os dias mais trabalhosos de todos os tempos, para batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Ela chegou agora com unhas e dentes para ela não sair daqui, porque é ela que vai levar todos nós à glória eterna. E com isso eu sei, se é ela se está dentro de mim, é através dela que eu sei se eu fui justificado mesmo, se eu tive um encontro com a salvação mesmo, eu ainda estou perdido. Sem essa fé, a condenação é uma realidade. Essa fé bíblica não é a fé que eu construo, a fé que vem da palavra. Sem ela, toda a humanidade está condenada. Então, com isso, quem é espiritual e tem o Espírito Santo, conversa com qualquer um e sabe se a pessoa está sob a condenação ou sob a salvação. Vamos colocar de pé.